Irmãos, este é o tema da mensagem de hoje, o sofrimento por aqueles que se perdem. Nós estamos dando sequência à exposição do livro de Isaías. Hoje eu quero falar do capítulo 15 e o capítulo 16. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 15 e 16, ficasse com a sua Bíblia aberta. Só para dar um contexto, nós vamos ler o texto no decorrer da mensagem, porque são 25 versículos, mas no decorrer da mensagem nós vamos ler todos eles. Só para nós entendermos o contexto, no capítulo 14 nós falamos sobre o profeta falou sobre a destruição dos moabitas, dos babilônicos, e agora no capítulo 15 e 16 ele vai fazer a profecia sobre a destruição dos moabitas. E é um texto que, quando você lê assim, ele não tem muita proximidade com a nossa realidade, parece que é um pouco longe do nosso contexto, cidades que nós não conhecemos. Então, às vezes a gente lê o texto e diz, puxa, o que isso tem a ver comigo? Ou eu não consigo entender o que ele está dizendo aqui. Na realidade, eu me incluo nessa relação também. Quando você lê, você fica, puxa, Senhor, o que significa cada uma dessas passagens? Mas orando ao Senhor, e nós temos que entender que o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo, João e os outros escritores do Novo Testamento, que são cartas que parecem mais fáceis de nós entendermos, é o mesmo Espírito que inspirou Isaías a escrever o Velho Testamento, escreveu o livro de Isaías. Então nós temos muita coisa para aprender nesses livros, o Senhor tem muita coisa para nos ensinar, e eu espero que nesta manhã o Senhor fale conosco por esta mensagem que aqui nós vamos falar. E a mensagem central até aqui de Isaías é justamente a confiança que o profeta vem trazendo. As profecias são justamente para que o povo confie no Senhor e não confie nas forças, no exército, na sabedoria, no ouro, na riqueza, tudo aquilo que eles tinham. Então a profecia de Isaías até aqui, a profecia central é a confiança no Senhor. E uma vez que o profeta vem falando sobre a ridicularização da Babilônia, depois ele falou da destruição da Síria, e agora, ou antes da Síria, depois da Babilônia, para nós entrarmos na cronologia, e agora ele vai falar sobre a destruição dos moabitas. E aí, para isso, nós precisamos entender um pouco por que isso, por que a destruição dos moabitas. E nós vamos chegar na mesma causa. Destruição deste povo é soberba, arrogância, prepotência, fúria e afastamento dos caminhos do Senhor. E aí, olhando para esse texto aqui, eu digo, Senhor, mas por que esse povo agia dessa forma? E aí eu chego à conclusão de que continuamos do mesmo jeito. Com a prepotência, com a arrogância, com a petulância, com a fúria e com o afastamento do Senhor. Então, para nós entrarmos mesmo, nós precisamos entender o seguinte, eu vou trabalhar 3 ou 4 assuntos aqui. Primeiro, quem foram os moabitas, ou quem eram os moabitas, qual a sua participação na história de Israel, por que o Senhor resolveu destruir os moabitas, e o que nós podemos aprender com estas passagens, ou com esses 2 capítulo de Isaías, qual que é a aplicabilidade disso para nós na atualidade? Então, para nós entendermos um pouco sobre os moabitas, aqueles que não têm essa familiaridade ou não lembram de quem eram os moabitas, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ali tinha uma família, aquela família de Ló, que era sobrinho de Abraão, e o Senhor tirou Ló e a família dele ali de Sodoma, e ele mandou Ló fugir para uma cidade, e o anjo deu uma ordem para ele, falou assim, não olhe para trás, e a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela, a certa altura dessa fuga, ela olhou para trás, e ela foi transformada numa estátua de sal. E só fazendo uma nota de rodapé aqui, a gente entende que a desobediência nunca foi um bom caminho. Nós percebemos que a desobediência, a primeira aconteceu no Jardim do Éden, ali também de um casal, e por conta disso o pecado entrou na humanidade. Todo mundo, a partir deste momento, nasce pecador. Só que o que aconteceu com isso? Ela ser transformada numa estátua de sal. Essa decisão dela
foi trágica. Por quê? Porque era Ló, a mulher, que a gente não sabe o nome, e 2 filhas. Só que quando eles chegaram numa caverna, as filhas, percebendo que não haviam mais descendência, porque a mãe tinha morrido ou tinha sido transformada, o que as filhas fizeram? Elas tomaram uma decisão, as duas. Elas embebedaram o pai, que era Ló, e tiveram relação sexual com ele. A filha mais velha teve uma relação sexual com ele, e dessa relação nasceu um homem chamado Moabe, que é o pai dos moabitas. A filha mais nova, no outro dia, no tempo, teve outra, também embebedou o pai, que é Ló, e teve relação sexual com o pai. E dessa relação nasceu um homem chamado Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Ou seja, a Ló era pai e avô desses meninos. E os moabitas e os amonitas, eles surgem da descendência de Ló com as suas filhas. É uma descendência trágica que vem causar muito transtorno, muito problemas mais tarde. E este povo, ele era muito próximo de Abraão, porque, como eu disse, Ló era sobrinho de Abraão. Então, tanto é que quando o Abraão, ele discute, entre aspas, por favor, ele clama ali para o anjo que vem dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele começa dizendo: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor diz: não, se tiver 50 eu não vou destruir. E ele chega a 10. Senhor, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Ele estava pensando especificamente em Ló e na esposa dele, nas filhas que estavam ali dentro da cidade de Sodoma. Então, mesmo assim, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra e tirou Ló e a família dele ali daquela cidade. É interessante que havia até um cuidado específico de Deus com relação aos moabitas, que quando o povo saiu do Egito, se você ler um pouco a história ali, esse povo era confrontado constantemente, e eles tinham que pelejar, eles tinham que guerrear mesmo, para conquistar os seus espaços. E quando eles chegam diante de Moabe, Deus não permite que Moisés peleje contra Moabe, ou peleja contra Moabe. Olha isso, está em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja. Ou seja, Deus não permitiu que Moisés, saindo do Egito, aqui já Moisés, saindo do Egito, guerreasse contra Moabe, porque certamente, se Moisés guerreasse contra Moabe, ele ia destruir Moabe, porque o exército de Moisés era muito mais poderoso e forte, e o Senhor estava com ele. E o Senhor disse: olha, não vai pelejar contra Moabe, dá a volta, não passa pelo território dos moabitas. Então Deus tinha, de qualquer forma, um cuidado, vamos dizer assim, com os moabitas. Então, se nós entendermos isso, se nós partirmos dessa premissa de que Deus tinha um cuidado com os moabitas, aí vem uma outra pergunta que nós precisamos fazer. Então, por que que Deus resolveu destruir os moabitas? Por que que Deus resolveu aniquilar os moabitas? E aí nós precisamos voltar um pouquinho também na história, para nós entendermos que os moabitas, eles eram devotos, eles eram idólatras, eles tinham diversos deuses, eles eram panteístas, eles tinham deuses de todo tipo, e tinha um deus chamado Quemos, que era o deus da guerra, e esse deus era o principal deus deles. Ou seja, mesmo sendo um povo que conheceu o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, eles se voltaram afrontaram o Deus de Israel a partir do momento que eles começaram a adorar deuses falsos. Tinha Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo. Então isso era uma afronta ao Deus verdadeiro. E isso vem, no próprio texto está escrito isso. Eu peguei 2 textos aqui para nós entendermos a proliferação de deuses falsos dentro do povo moabita. Como eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, está em Isaías 15, 2 e Isaías 16, 12, que esses 2 textos dos 2 capítulos, deixa eu só falar, alguém pode perguntar, mas você está falando sobre 2 capítulos? Estou, porque se você ler Isaías 15 e Isaías 16, você vai ver que é sequência. Então só tem o capítulo 16 ali, mas nós vamos trabalhar os 2 capítulos. Então 15, 2 e 16, 12 diz assim, sobre a idolatria do povo: seu povo irá ao templo em Dibom para lamentar, aos lugares de cultos nos montes para chorar. Ao versículo 12:
O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. Essa é a postura daquele povo, um povo que tinha diversos deuses e eles tinham lugares onde eles iam adorar os seus deuses falsos. Em Dibon, que é um local, nos seus santuários idólatras, e a Bíblia deixa isso muito claro, nos seus santuários idólatras, ou seja, eles eram um povo idólatra, um povo que tinha deuses e eles se prostravam diante desses deuses. Tá, mas isso era motivo suficiente para Deus destruir os moabitas? Além disso, eles praticavam sacrifícios humanos, eles sacrificavam seus filhos, e isso está na Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27. E eu quero dizer para vocês que não é incomum a gente encontrar esse tipo de postura, de pessoas que sacrificavam seus filhos aos deuses falsos. 2 de Reis, capítulo 3, 26 e 27. Quando o rei de Moabe percebeu, ele estava numa peleja contra um outro povo lá, e quando ele percebeu que estava perdendo a batalha, ele liderou 700 homens com espadas, numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas ao rei de Edom. A batalha era contra os edomitas, mas fracassou. Então o rei de Moabe pegou o seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e ofereceu em holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para a sua terra. Ou seja, ele pegou o seu filho mais velho, como forma de tentar aplacar aqui, entre aspas, a fúria de um Deus, e ele sacrificou o filho dele nos muros da cidade. Quer dizer, essa é a postura do rei de Moabe. Então a gente vai vendo que os motivos da destruição, ele vai aumentando. Ou seja, e por conta disso, e por outros motivos que nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos estudar daqui a pouco, nós vamos ver que Deus decidiu destruir esse povo, e quando nós, num primeiro momento, nós falamos, poxa, mas Deus aqui foi injusto. Não há injustiça da parte de Deus. E por conta disso, então, vem a profecia de Isaías, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5, que eu vou projetar aqui. Diz assim: recebi esta mensagem acerca de Moabe. Em uma só noite a cidade de Ar será arrasada e a cidade de Quir destruída. Seu povo irá ao templo em Dibon para lamentar, aos lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e Medeba, rasparão a cabeça e cortarão a barba. Vestirão panos de saco e vagarão pelas ruas. De todas as casas e praças públicas virão gemidos de lamento. Os habitantes de Esbom e Eleale clamarão. Suas vozes serão ouvidas até Jaás. Os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror, indefesos tremerão de medo. Meu coração chora por Moabe, seus habitantes fogem para Zoar e para Eglat Cilísia. Sobem chorando pelo monte de Luite, seus clamores de angústias são ouvidos por toda a estrada de Oronaim. Quando a gente lê um texto como esse, eu assim, Jesus, né? Parece que está muito longe da nossa realidade. Mas isso daqui é justamente a profecia que Isaías dá conta da destruição desse povo. E a destruição desse povo passa pela destruição das principais cidades ali, de Medeba, de Nebo, de outras cidades que tinham ali. E essa é a consequência dessa destruição, que o povo sofre, o povo ia ser destruído, ia clamar, ia chorar por toda a cidade. Mas um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção é aonde o povo está indo buscar socorro. É isso aí. Esse é o ponto. A nação está sendo destruída, a nação está perecendo, o povo está perecendo, há gemidos, choros por todos os lugares. E onde é que o povo está indo buscar socorro? Ele está indo buscar socorro no templo de Dibon, em Dibon, na realidade, nem de Dibon, é em Dibon. Foram buscar socorro no Deus falso. Ou seja,
Os moabitas estavam derramando lágrimas para um Deus que não podia enxugá-las. Eles estavam buscando socorro num Deus que não podia socorrê-los. Eles estavam clamando para deuses que não podiam ouvi-los. E aí eu olhando para isso aqui, eu falei assim, Senhor, mas isso aqui é ignorância do povo. Aí eu falei, é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Pessoas que nós conhecemos têm chorado por deuses que não podem enxugar as suas lágrimas. Têm clamado a deuses que não podem ouvir o seu clamor. Têm se prostrado, têm se sacrificado a deuses que não têm a mínima noção do que está acontecendo, porque são falsos, não existe. Por isso que eu disse para vocês, a gente olha para um texto desse e no primeiro momento você diz assim, meu Deus, mas não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver comigo. Tem muito a ver comigo, porque o Senhor fala conosco no novo, no velho, pela palavra dele. Então, irmãos, o homem, ele busca o seu socorro em deuses que não pode oferecer nenhum socorro. E os moabitas estavam fazendo justamente isso daí. Alguém disse que orar ao verdadeiro Deus, ou ao Deus verdadeiro, traz alívio ao coração. Quando você ora ao Deus verdadeiro, traz alívio ao coração. Traz gozo ao nosso coração. E o profeta Oséias, ele nos esclarece muito bem sobre este assunto. Oséias capítulo 7, versículo 14, ele dá esse texto, ele é uma verdade maravilhosa, quando ele diz assim, aqueles que não clamam a mim de coração, dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Aquele que não clama a mim de coração, ele geme, ele grita, ele dá uivo, porque ele está clamando a um Deus que não pode ouvir. Mas quando nós oramos ao verdadeiro Deus, ao nosso Deus, nós temos alívio ao nosso coração. Eu não estou falando de resolução de todas as pendências, vamos dizer assim, todas as demandas, eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando eu oro ao Deus, Ele resolve todos os meus problemas. Eu estou falando de alívio ao coração, de saber que Ele está no controle de todas as coisas. E que Ele responde de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas traz alívio ao nosso coração. E Oséias, quando ele escreve isso, diz, puxa, que verdade. O homem, ele se ajunta por causa de tantas coisas, mas ele não se ajunta por conta do Senhor. E essa é uma verdade que eu falei, puxa, que coisa interessante. Quantas coisas tem na Bíblia que a gente não sabe? Aqueles que não clamam a mim de coração, dão uivos nas suas camas, gemem, buscam a solução, mas não encontram. Ora, mas não é saciado. Pede, mas é muito vazio. Por isso que a nossa oração é ao nosso Deus verdadeiro. E aí, Mateus fala justamente isso aqui também. O Senhor dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso é uma outra verdade. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração, ele está muito longe de mim. Irmãos, voltando para Isaías, apesar de ser uma profecia de destruição, nós percebemos no versículo 5 de Isaías 15, que o profeta chora, que o profeta clama, que o profeta se entristece pela profecia, pela destruição. Olha aí, voltando em Isaías 15, 5, quando ele diz assim, meu coração chora por Moabe, seus habitantes fogem para Zoar e para Iglat-Silícia, sobem chorando pelo caminho de Luite, seus clamores de angústia são ouvidos por toda a terra de Oronaim. O profeta, ele chora, ele conhecia este povo, ele sabia quem era este povo, mesmo sendo uma
profecia de destruição, o profeta está chorando pela destruição. E é por isso que eu coloquei aquele tema, que nós temos que chorar por aqueles que se perdem. Nós temos que nos entristecer por aqueles que se perdem. Nós temos que clamar a Deus que nos dê oportunidade de falar de Cristo, do Evangelho, por aqueles que estão se perdendo. Porque, irmãos, se você crê em Cristo hoje, não é glória sua. Se você hoje está nos caminhos do Senhor, não pense que foi pelos seus méritos. Eu só fiz um detalhe aqui, observe essa cidade Zoar, olha que coincidência, essa cidade Zoar é a mesma cidade para onde Ló fugiu quando saiu de Sodoma. E agora o povo que está saindo de Moabe está fugindo justamente para Zoar, a mesma cidade, algumas coincidências da Bíblia. Irmãos, o profeta ele sentiu tristeza pela destruição de Moabe. Nós, como eu disse, nós temos que também sentir essa tristeza por aqueles que se perdem. Eu estou fazendo também uma outra notinha de rodapé aqui. O Senhor, quando ele chegou em Jerusalém, ele viu Jerusalém e ele se entristeceu. E disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, mas vocês não quisessem. O Senhor se entristecia também por aqueles que estavam longe. E numa outra passagem, a Bíblia diz que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. E eu às vezes, eu já percebi assim, não aqui da comunidade, graças a Deus, mas pessoas dizendo assim: irmão, você quer ver uma frase que ela causa repulsa em mim? Quando alguém diz assim: não, eu quero que você vá para o inferno. Irmãos, as pessoas não têm noção da profundidade desta frase. Você já ouviu isso? Alguém fala isso? Eu quero que ele vá para o inferno. Digo: Senhor, tem misericórdia. A pessoa não tem noção do que é isso. O que é desejar que uma pessoa vá para o inferno. A nossa postura é chorar, porque nós temos pessoas indo para o inferno. É clamar ao Senhor. É pedir ao Senhor que tenha misericórdia, da mesma forma que teve misericórdia de mim e de você. Clamar, porque desejar que uma pessoa vá para o inferno está muito além de toda a perversidade do coração do homem. Misericórdia. Pois é, irmãos, uma nação toda sendo destruída e fugindo dos seus perseguidores, deixando para trás sonhos, entes queridos, casas, conquistas, terras, deixando tudo e tentando salvar as suas vidas. E isso ele vai falar aqui do versículo 6 até o versículo 9. Eu só vou ler esse texto, que é para a gente entender aqui, de capítulo 15 de Isaías, onde diz assim: até as águas de Ninrim secaram, a vegetação às suas margens murchou, as plantas morreram, todo o verde desapareceu. O povo reúne seus bens e os carrega para o outro lado do riacho dos salgueiros. Um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe, de uma extremidade à outra, de Eglaim até Beer-Elim. O riacho perto de Dibom está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibom. Leões caçarão os sobreviventes, tanto os que tentarem fugir como os que ficarem para trás. Este versículo 9 me assusta. Esse versículo 9 me assusta, irmãos, porque ainda o Senhor não terminou de destruir. Aqueles que ficarem para trás, leões aqui, né, nós não chegamos, os estudiosos não chegam à conclusão se são animais selvagens, literalmente, ou se são povos inimigos que estavam ali. Na verdade, quem destruiu Moabe foi o exército assírio, no ano 712 começou, antes de Cristo, essa destruição. Nós não sabemos se aqui são leões, literalmente, ou se são inimigos mesmo que vêm para destruir aquele remanescente. Mas eu sei que esse povo que ficou para trás, que estava passando por toda essa dificuldade, sendo caçados, aquele remanescente ainda sofreria mais perseguição e mais destruição. Irmãos, então, nós falamos do capítulo 15.
E agora então eu quero entrar no capítulo 16, que é justamente a sequência da destruição de Moabe. E aqui no capítulo 16, nós temos uma descrição de como ficaria a nação que, como você vê aqui, que ele fala de uvas, uma nação que tinha videiras e, segundo a história, uvas deliciosas, produziam ali o vinho. Então era uma terra muito fértil, com água, entendeu? Que era uma exceção. Tinha águas e produziam belíssimas uvas deliciosas. E como ficaria a destruição desta nação diante de tudo isso que eles possuíam? Porém, todas essas belezas naturais de Moabe, elas seriam destruídas pelo Senhor. E mais uma causa dessa destruição é orgulho, prepotência, fúria, zombaria do povo. E aí nós vamos para Isaías 16:6, aonde o Senhor fala qual é a causa da destruição, mais uma delas. O profeta fala, melhor dizendo: ouvimos falar da arrogante Moabe, de seu orgulho, da sua altivez e sua fúria, mas toda esta soberba desapareceu. Aqui, de repente, nós não temos uma visão muito clara do que é isso. O profeta aqui, ele é bastante econômico, mas a Bíblia era maravilhosa. E quando nós vamos para Sofonias, que é tetraneto de Ezequias, que era o rei dessa época de Judá, Sofonias traz uma visão um pouco dilatada do que estava acontecendo. Então, Sofonias 2, de 8 a 10, e diz assim: ouvi a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, os dois descendentes de Ló. Lembra? A filha mais velha teve a relação e nasceu Moabe. A filha mais nova teve a relação e nasceu Benjamim. A filha mais velha, os moabitas, a filha mais nova, os amonitas. Dois povos. E olha o que eles dizem: que riem do meu povo e invadem as suas fronteiras. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe e Amon serão destruídas, como Sodoma e Gomorra. Presta atenção nessas duas palavras, Sodoma e Gomorra. Sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e desolação sem fim. O remanescente do meu povo a saqueará e tomará a sua terra. Lembra que eu falei de leões lá? Não eram leões, animais selvagens, de remanescente do povo do Senhor. Eles receberão o castigo merecido. Por quê? Por causa do seu orgulho, pois zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. Então você percebe que aqui Sofonias dilata a causa ou as causas da destruição. Mas aqui eu queria voltar um pouquinho, só um pouquinho. Moabe e Amon serão destruídas como Sodoma e Gomorra. Da onde que Ló fugiu? Sodoma e Gomorra. A mesma destruição que ia acontecer em Sodoma e Gomorra, agora vai acontecer em Moabe. Ou seja, Sodoma e Gomorra foi reduzida a cinzas, Moabe será reduzida a cinzas. Mais uma particularidade da Bíblia aqui para nós entendermos um pouco. Aí eu pergunto para você, ou de repente você está perguntando para mim, ou para você mesmo: mas quando aconteceu isso? Quando aconteceu isso? Quando foi que o povo zombou? Quando foi que os moabitas zombaram do povo de Israel? Quando foi que eles desprezaram o povo de Israel para que o Senhor fizesse isso? Isso também está na Bíblia. Deuteronômio capítulo 23, de 3 a 5. Daqui a pouco eu já chego nas aplicações, tá? Deuteronômio 23, de 3 a 5, fala para nós quando que aconteceu essa zombaria, quando que aconteceu esse afronto. Aqui, ó: nenhum amonita ou moabita, lembra dos dois povos, e nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração, terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Estas nações não os receberam, Israel, com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão,
filho de Beor, nascido de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas e os moabitas. O que aconteceu aqui? Vocês se lembram dessa passagem de Balaão? Quando o povo saiu do Egito, eles chegaram nas campinas de Moabe. O rei de Moabe, se não estiver enganado, o nome dele era Seom. Ele viu toda aquela multidão de pessoas e disse o seguinte: esse povo vai destruir nós. Esses caras vão comer toda a nossa comida, esses caras vão beber toda a nossa água, e eu preciso dar um jeito. Ao invés dele oferecer água e comida para aquele povo que, irmãos, presta atenção, o povo estava caminhando onde? No deserto. O povo queria água, o povo queria comida. Ao invés de Seom, o rei dos moabitas, recepcionar aquele povo que era parente deles, próximos ou distantes, com água, com comida, o que ele fez? Ele chamou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo. Só que, como diz a Bíblia, contra a casa de Israel não vale encantamento. E o que Deus falou para Balaão? O que eu mandar você falar, você vai falar. E ao invés de Balaão amaldiçoar, ele abençoou. E o rei ficou muito bravo com ele. Falou: mas peraí, eu te chamo você para amaldiçoar, você abençoa? Falou assim: o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Então, é aqui que acontece, é aqui que o Senhor diz que esse povo, os moabitas, eles zombaram no povo de Israel, eles não abençoaram o povo de Israel. Então, todo o capítulo 16 mostra o desespero do povo moabita, a tentativa de se esconder, de salvar as suas vidas. Mas aqui, irmãos, eu vejo o seguinte, e é interessantíssimo, no meio do capítulo 16, nós temos uma mensagem messiânica. Nós temos um versículo que aponta para a vinda do Messias. No meio de toda essa tribulação, dá uma olhada aí, 16, 4 e 5, olha só. Deixem que o povo de Moabe more com vocês, diziam aqueles que estavam fugindo. Escondam nossos refugiados e inimigos, até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminados, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. De quem que o profeta está falando? O profeta está falando da vinda do Messias. Ele está dizendo o seguinte: quando tudo isso passar, num futuro, o Senhor estabelecerá o seu reino correto de um descendente de Davi. Ele está falando da vinda do Messias, apesar de alguns estudiosos alegarem que esse texto, ele fala de Ezequias, do rei Ezequias, que era um rei segundo a vontade do Senhor, um rei que fez a vontade do Senhor, que andou nos caminhos do Senhor. A maioria dos estudiosos diz: não, aqui ele está falando da vinda do Messias. Por que bate o martelo com a vinda do Messias? Porque o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala também da mesma coisa. Olha lá, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que as suas raízes dará fruto, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará por aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça com um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Isso aqui é o Messias. Esse capítulo 11, de 1 a 5, é a mesma referência de Isaías 16, 4 e 5.
ali ele está falando que no futuro, depois que tudo isso acontecesse, o Messias viria. Então, irmãos, nós entendemos o seguinte, já foi falado aqui, o Marco já falou, o Danilo, eu, que a revelação do Messias, ela é gradativa. Ela vem lá de Gênesis capítulo 3, ela vem desde quando Deus mata, nós entendemos que sacrifica um animal ali para fazer a roupa para Adão e Eva, já apontava para a vinda do Messias, Gênesis 3,15, e nós percebemos que essa revelação ela é gradual, e aqui, gradativa, melhor dizendo, e aqui nós percebemos mais uma vez, o Senhor, o profeta falando da vinda do Messias. Aí eu pergunto para vocês, qual a consequência disso daqui para o povo moabita? Todos aqueles que crescem nisso, que se rendessem diante deste Messias, desta promessa da vinda do Messias, seria salvo. Aí você pode dizer, perguntar para mim ou para você mesmo, qual a diferença desse povo para mim e para você? Uma só. Eles criam que o Messias viria, eu creio que o Messias veio. Eles tinham esperança de que o Messias viria, o Salvador. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza que o Messias veio. Então, isso também não entenda como arrogância, mas nós somos melhores do que eles, melhores entre aspas, no sentido de que nós conhecemos a história, e talvez isso nós sejamos cobrados com mais rigidez, porque nós temos a Bíblia, nós temos a revelação escrita do Senhor, completa, fechada. Nós conhecemos a história do Messias, nós conhecemos a nossa história. A Bíblia nos fala qual é o destino daqueles que creem em Cristo e o destino daqueles que não creem em Cristo. Nós temos tudo isso escrito aqui, para nós podermos ler e que o Espírito Santo nos traga revelação de tudo isso. Irmãos, do versículo 7 ao versículo 10, também eu só vou ler que é a lamentação do povo, só para nós só lermos o todo aqui. Toda a terra de Moabe chora, sim, todos em Moabe lamentam ao lembrar dos bolos de passas de Kir-Haresete. Não resta um sequer. As plantações de Hesbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibama é deserto, os governadores das nações derrubaram, os governantes das nações derrubaram Moabe, esta bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalharam para o leste, até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste, que atravessavam o Mar Morto. Por isso agora chora por Jazar e pelos vinhedos de Sibma. Minhas lágrimas correrão por Hesbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegria, acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cântico nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. Essa daqui é a decisão. Só uma coisa interessante que nós precisamos ressaltar aqui. Haveria alegria, cântico, exultação, mas em nenhum momento agradecimento ao Senhor. Tudo cântico, adoração, louvor aos seus deuses falsos, e nunca ao Senhor Deus de Israel. Mais uma causa da sua destruição. Irmãos, então eu concluo com o versículo 13 e 14, e faço algumas aplicações, dizendo assim, o Senhor já havia anunciado estas coisas sobre Moabe no passado, como nós vimos lá agora há pouco. Agora, porém, o Senhor diz, dentro de 3 anos, contados cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. De sua grande população restarão uns poucos sobreviventes. Pois bem, o anúncio da destruição de Moabe era coisa antiga, como vimos agora no início. Mas agora ainda há um período de 3 anos. Há um período para o povo buscar o Senhor. Há uma lacuna que essa destruição aconteceria dentro de 3 anos, para que o povo se arrependesse, voltasse ao Senhor e fosse salvo.
mas a soberba, a prepotência, a fúria, a arrogância, a autoestima do povo e dos seus governantes não permitiu que isso acontecesse. A confiança deles estava longe do Senhor. A confiança deles estava neles mesmos ou nos seus deuses falsos. A confiança dele estava na sua terra, nas suas videiras, estava no seu exército, como nós lemos ali atrás. Guerreiros fortes, guerreiros que não tinham medo, mas quando o exército inimigo veio, eles tremeram de medo dentro de si mesmo. Foram vencidos porque o Senhor estava no comando daquele exército. O interessante aqui, que mais uma particularidade da Bíblia. Veja aqui, o que aconteceu com Nínive e Jonas? A Bíblia diz que o Senhor mandou Jonas pregar o evangelho em Nínive. Ele, depois de muita resistência, ele foi para Nínive e ele pregou o evangelho em Nínive. Irmãos, Nínive é capital do quê? Da Síria, a Síria, capital do exército que destruiu Moabe. Olha para vocês verem que interessante, Jonas vai e prega o evangelho em Nínive, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar aqui, Jonas andou quanto tempo em Nínive? 3 dias, né? Foi isso? 3 dias pregando o evangelho em Nínive. E o que aconteceu em Nínive? Conversão total. Inclusive o rei, que rasgou a sua roupa, colocou roupa de saco, jogou cinza na cabeça e reconheceu o Senhor como o Senhor Deus Todo-Poderoso. 3 dias de pregação. Esse povo tinha 3 anos e não se voltaram para o Senhor. Não se voltaram para o Senhor. E aqui nós vemos a profecia se cumprindo. Irmãos, diante disso, o que nós podemos aprender ou aplicar com todo esse texto difícil aqui? Primeiro, toda e qualquer confiança nossa, ela precisa ser depositada em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma confiança em poder, nenhuma confiança em força, nenhuma confiança em sistema, em dinheiro, pode ser, nenhuma confiança, ela deve ser depositada nessas coisas. A nossa confiança deve ser depositada no nosso Deus Todo-Poderoso. É a primeira aplicação nossa. Nós estamos chegando dentro de 7, 8 dias, nós estamos entrando numa eleição. E nós percebemos que tem muita gente que deposita a sua confiança num sistema. A nossa confiança tem que estar no nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor do sistema. Então, a confiança em poder, em força, em pessoas, em sistema é falsa. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Segundo, Deus rejeita os soberbos. Irmãos, estava conversando com o pastor Marcos essa semana. Se eu e você, nós tivermos consciência, e não precisa muita consciência, para nós entendermos a depravação do nosso coração. Se nós tivermos consciência do quão depravado nós ficamos, nós nascemos, porque nós nascemos pecadores, você vai ver que não resta nenhuma faísca em você para você ser soberbo diante do Senhor. Nem prepotente, nem arrogante, nem furioso. Se eu e você, o problema é que às vezes eu e você, nós não acreditamos que nós somos tão depravados. Nós lemos Jeremias 17:9, mas nós sempre achamos que é para os outros. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso serve para o meu parceiro, para o meu amigo, mas não para mim. Quando nós entendermos, irmãos, a depravação, o que o pecado fez conosco, nós vamos entender que Deus não aceita soberba, porque a glória dele,
a glória é para Ele e somente para Ele. Não há glória no homem, não há glória em mim. Se você hoje está aqui, esse vai ser o próximo tema, o próximo aplicação. Se você hoje está aqui, se você hoje pode dizer assim, eu creio em Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu vou dizer para você, querido, glorifique a Deus, porque não foi por você mesmo. Porque se fosse pela tua vontade, se fosse pela tua força, você não estaria aqui hoje. Você estaria muito longe daqui, criticando, contestando, afrontando, fazendo um monte de coisa no mundo e achando que as coisas estavam certas. Terceiro, não importa a situação, irmãos, por mais complicada que seja, os nossos olhos estão voltados para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, diz Hebreus. Eu não estou falando aqui, vou repetir, de solução dos teus problemas, ou de todos eles. Eu estou falando que não importa a situação, é isso que o profeta está dizendo. Olha a situação que vocês estão passando, mas o Senhor enviará o Messias, aquele que é o Rei, o Todo-Poderoso. Irmãos, essas coisas podem não ser na mesma intensidade que o povo moabita estava passando, mas todos nós passamos por dificuldades, por demandas complicadas, por decisões difíceis, e muitos de nós queremos resolver primeiro pela nossa força, e quando não consegue, nós vamos orar. Mas, irmãos, primeiro nós olhamos para o Senhor, clamamos a Ele, buscamos a Ele, e deixamos que Ele resolva as nossas demandas. Quarto, quando vimos, se o Senhor disse que em 3 dias destruiria Moabe, eu quero dizer para você que ainda não creu em Cristo Jesus, que há um tempo para você, mas não demore. Você que ainda não creu em Cristo, você que ainda não teve essa experiência de se render diante do Senhor Jesus Cristo, você que não se reconheceu pecador ou pecadora, você que ainda acha que comanda tudo e todos, você que ainda não olhou para você e disse, eu preciso de Cristo na minha vida, porque senão eu vou morrer, eu vou para o inferno. E não se engane se alguém falar para você que morreu, acabou. Acabou mesmo, que aí não tem mais o que fazer. Mas ainda há tempo. Então você que ainda não creu em Cristo, você que ainda não tem essa certeza, não perca tempo, querido, não perca tempo, minha querida. Se jogue diante de Cristo agora, não precisa vir aqui na frente não, é no seu coração, entendeu? Senhor, eu preciso de Ti, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E por fim, irmãos, para você que já creu, não pense que há glória em você. Se você que já creu, você precisa se juntar a mim, chorar, clamar, orar e não perder as oportunidades de anunciar Cristo a todos aqueles que estão perdidos neste mundo. Porque a nossa postura como crentes em Cristo é pregar o Evangelho para todos que ainda não creram e chorar por aqueles que ainda não creram. E não precisa fazer muito longe, nós fizemos uma pesquisa aqui, nós temos muitos parentes, amigos, famílias que ainda não creram em Cristo Jesus. E nós precisamos continuar pregando, sabendo que a conversão deles é obra do Espírito Santo de Deus.